Hoje eu vou te dar uma dica de quais suplementos você deve tomar para melhorar a sua imunidade. Inclusive eu vou comentar aqui no final do vídeo quanto eu tomo diariamente de cada um deles, ok? Bom, é lógico que quando a gente fala em vitaminas e minerais, todos eles são muito importantes. Mas eu vou falar aqui de 4 deles que não podem faltar e no final do vídeo eu vou te contar qual é o hormônio natural que auxilia no combate do coronavírus. É isso aí, tem um hormônio que auxilia nesse combate. E esse hormônio você também pode suplementar se tiver com deficiência, ok? Bom, com relação às vitaminas, a primeira que não pode faltar é a vitamina D. Não deve faltar também o magnésio, não deve faltar também a vitamina C, o zinco. E o quinto nome é a melatonina. Pois é, a melatonina atua também na imunidade e isso significa que um sono adequado, um sono reparador ajuda no combate das doenças. E nós vamos falar da melatonina no final do vídeo, ok? Eu sou o Alex Precioso e esse é o nosso canal para falar sobre saúde, para falar sobre qualidade de vida e alimentação saudável, tá bom? Mas antes eu quero te pedir para que, se você gostar desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários também, isso ajuda a gente a melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos, tá ok? Bom, vamos lá então começar, né? E vamos começar pela vitamina C, que todos nós já sabemos que é fundamental para aumentar a resistência da gente, aumentar a nossa resistência. Muita gente já toma, e principalmente quando está chegando o inverno, que está todo mundo muito preocupado em não pegar gripe, ficar resfriado. A vitamina C é a primeira que todo mundo lembra, ninguém se esquece da vitamina C, né? Ela é muito importante realmente. E qual é a dose que a gente deve, a dose ideal de vitamina C que a gente deve tomar por dia? Bom, tem autores que dizem que 1 grama por dia é o suficiente, outros dizem que deve ser de 2 a 4 gramas. Eu, particularmente, normalmente tomo 1,5 grama todos os dias. E independente da dose, é sempre de preferência você tem que dividir em 3 tomadas, uma tomada de manhã, outra na hora do almoço e a terceira à noite. Isso ajuda na absorção. Então, se você tomar 1,5 grama, por exemplo, que nem eu, divida em 3 cápsulas de 500 miligramas, vai ser o suficiente. A outra vitamina que eu julgo uma das mais importantes é a vitamina D. Ela atua em mais de 2.000 genes. 2.300 genes. Se você levar em consideração que o nosso corpo tem 2.300 genes, que foi catalogado em 2003 pelo Projeto Genoma, a vitamina D então atua em mais de aproximadamente 10% de todos os nossos genes. Isso é fundamental e muito relevante na questão da imunidade, né? Porque é bastante isso, é um número bastante expressivo. E a vitamina D, ela atua na nossa imunidade inata, que é a imunidade que é chamada de inespecífica, que é aquela imunidade que a gente nasce com ela e infelizmente vai perdendo ao longo da vida. Essa imunidade, a imunidade inata, que tem o maior poder de combater os agressores, as bactérias, os vírus, né? E então quanto melhor essa imunidade, melhor. E quais os níveis que a gente deve ter no sangue ideal de vitamina D? Bom, dizem os cientistas, né, e isso já está mais do que comprovado, que a gente deve ter entre 50 e 80 nanogramas de ml de sangue, por ml de sangue, aliás, para que a gente tenha um nível adequado. E como manter em equilíbrio, né, e aumentar e manter em equilíbrio essa vitamina D? A gente sabe que a vitamina D ela é formada pelo sol, é preciso tomar sol, mas como ninguém toma sol hoje em dia, a dose de suplementação diária ela deve ser em torno de 5.000 e 10.000 unidades diariamente, né? Mas poxa vida, doutor, será que não é muito isso por dia? Porque a minha nutricionista falou que eu tenho que tomar 1.000 unidades por semana. Não é uma dose fisiológica. Para você ter uma ideia, a vitamina D, se você tomar sol, se você tomar 20 minutos de sol, meia hora de sol, no sol a pico do meio-dia, por exemplo, você vai fazer 10.000 unidades. Então, de 5 a 10.000 unidades realmente não é muito. Se você for suplementar, o ideal é que você suplemente em cápsulas oleosas e principalmente após as principais refeições, ok? O outro suplemento é o magnésio e normalmente todos nós temos deficiência de magnésio. O nosso corpo funciona baseado em constantes reações bioquímicas. E o magnésio, ele participa de mais de 350 reações bioquímicas no corpo.
O Dr. Arnoldo Veloso, que é um dos maiores especialistas em magnésio do mundo, e para orgulho nosso, ele é brasileiro, ele diz que se a gente fosse comparar com uma orquestra sinfônica, o magnésio deveria ser o maestro dessa orquestra, ele deveria ser o regente dessa orquestra, tamanha é a importância que o magnésio faz no nosso corpo. O magnésio trabalha junto com a vitamina D e além disso ele contribui na produção e na organização dos glóbulos brancos, que são células de defesa do nosso organismo. Então ele é de suma importância para a imunidade da gente. Se a vitamina D é importante e a vitamina D depende do magnésio, então o magnésio é super importante. E quanto suplementar de magnésio e que tipo de magnésio a gente deve tomar? Olha, existem vários tipos de magnésio, são diversos, mas em geral todos eles funcionam muito bem e fazem um bom efeito. Uns são melhores absorvidos que outros, uns menos, outros mais. Eu particularmente prescrevo para os meus pacientes um magnésio, sempre magnésio de forma quelada. O quelado na realidade significa incorporar num mineral um aminoácido e isso aumenta na realidade a capacidade de absorção desse mineral. E eu particularmente tomo magnésio treonato, 500 miligramas toda noite. Por quê? Porque o magnésio treonato é o único que tem a capacidade de entrar no nosso cérebro, ele consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica e como o magnésio tem o poder relaxante, tomar ele à noite induz a um sono mais tranquilo, entendeu? Mas você pode tomar qualquer um deles, você pode tomar o cloreto de magnésio, que é o mais comum, vende na farmácia inclusive, ou você pode pedir para manipular o magnésio de malato, o magnésio citrato, o magnésio glicina, enfim, todos eles funcionam muito bem, ok? O próximo mineral é o zinco. O zinco é extremamente importante para a imunidade, inclusive para quem está antenado nessa questão do coronavírus, sabe que ele é um mineral utilizado junto com as medicações nos pacientes infectados pelo Covid. Você já deve ter ouvido falar nisso. A nossa imunidade ela é composta por vários tipos de células, células de defesa, né? E o zinco ele atua induzindo a produção e o fortalecimento dos linfócitos, que são células responsáveis por detectar e eliminar os vírus, né? As bactérias, os fungos, enfim, os agentes agressores. As doses mais comuns de zinco são de 15 miligramas por dia, mas você tem que tomar sempre junto com cobre, porque o zinco e o cobre eles disputam um espaço no organismo e um tenta derrubar o outro, né? Então sempre que suplementar zinco tem que suplementar cobre, ok? O que se indica hoje é sempre fazer 15 miligramas de zinco e 1 miligrama de cobre, ok? Agora vamos falar da melatonina. A melatonina, que na realidade não é uma questão tão nova, mas tem algumas pesquisas recentes dizendo que a melatonina atua fortemente no sistema imunológico das pessoas. A melatonina, além de outras características, ela é um grande antioxidante. Ela ajuda no combate das infecções e das inflamações. Inclusive, ela inibe a inflamação crônica em todos os tecidos do corpo. Um dado muito importante que foi publicado em março agora desse ano, uma revista italiana chamada Evolutamente, traz um trabalho realizado pela doutora Doris Low, que fala sobre a importância de termos níveis adequados de melatonina para o combate da inflamação crônica. Inclusive, ela fala da eficácia da melatonina contra o coronavírus. Você já deve ter ouvido falar, inclusive, no que o coronavírus ele provoca uma tempestade inflamatória. Isso tem se falado bastante, né? Principalmente nos pulmões. E por isso que quando o caso complica, as pessoas precisam ser entubadas. E isso acontece pelo seguinte, olha, toda vez que o corpo ele é agredido por algum vírus, por exemplo, o organismo reage inicialmente com uma inflamação. E essa inflamação normalmente é uma inflamação aguda, que nada mais é do que o início do combate àquele agente agressor, ok? Mas tudo tem que acontecer de forma muito equilibrada. E nesse processo de defesa que acontece dentro da célula, ocorre a formação de uma estrutura que vai dar início nessa inflamação. E essa estrutura é chamada de inflamassoma. E esse inflamassoma é quem vai ativar outras substâncias pró-inflamatórias que, se estiverem em excesso, acabam piorando a situação em vez de melhorar. Ou seja, no caso do Covid,
o ataque é tão brutal que o inflamassoma ele não para de ser ativado e não para de ativar essas substâncias pró-inflamatórias. Tá, mas onde entra então a melatonina? Entra que os cientistas estão relatando que a melatonina tem o poder de inibir a formação excessiva desse inflamassoma. Com isso, o processo entra em equilíbrio. O vírus é disseminado em menor escala e o organismo tende a se recuperar com mais facilidade. Olha que interessante essa relação que foi feita. A criança com idade até 9 anos tem 10 vezes mais melatonina do que o adulto idoso. E esse talvez seja um dos motivos que o índice de complicação e mortes em bebês e crianças nessa idade é praticamente desprezível. Os estudos mostram que chega a 0,01%. Bom, eu sei que tudo isso pode ser muito científico, mas o fato é preciso ter níveis ideais de melatonina. E como melhorar esses níveis, já que a melatonina é um hormônio, né? E o hormônio é produzido pelo nosso corpo? Aí entra o sono adequado. Você precisa dormir com qualidade. É durante o sono que a melatonina é liberada. Então, se você fizer com que o que a gente chama de higiene do sono, você não vai alcançar. Se você não fizer a higiene do sono, você não vai alcançar esse benefício. A higiene do sono é dormir cedo, num quarto totalmente escuro, com silêncio total. Tudo isso faz a diferença. Depois eu vou fazer até um vídeo sobre o sono e aí nós vamos deixar um pouco mais claro essa questão da higiene do sono, ok? Bom, mas é possível também suplementar a melatonina. É claro que é muito importante que você tenha a orientação do seu médico, mas em geral a dose de melatonina varia até 3 miligramas, 2 horas antes de dormir e 2 horas depois do jantar. Agora, uma ressalva, você se tiver problemas cardíacos, não tome melatonina antes de falar com o seu cardiologista, porque a melatonina ela pode mexer com a sua pressão arterial, ok? Bom pessoal, o recado de hoje era esse e se você gostou do vídeo, deixa um joinha, deixa um like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal, ok? Aperta o sininho também para você receber vídeos novos quando a gente publicar, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.